Olá, bom dia para você que está ligado na programação do SBT. Você estava em rede nacional e agora está local. Eu sou Vitória Mello e é hora das notícias que mexem com a nossa vida. Polícia Civil prende quinto suspeito de envolvimento na chacina da família da cabeleireira Elisamar da Silva. Michael Leão. A prisão foi durante a madrugada, Vitória, e trata-se de Carlos Henrique Alves da Silva, de 25 anos. Ele foi preso no Itapuã, mesma região ali em que parte da família do Tiago morava. Daqui a pouco a gente traz os detalhes dessa história, até porque, poucos minutos atrás, o GD1 foi trazido novamente aqui para a 6ª DP por um novo depoimento. História em instantes. Combinado. Policiais militares de Goiás são flagrados agredindo um morador em situação de rua. Uma testemunha que estava no local gravou o momento exato em que os policiais dão chineladas na vítima. O caso aconteceu em Formosa e já a gente explica o que causou essa agressão. Pintor é suspeito de instalar câmera escondida no quarto da enteada de 13 anos para gravar a jovem nua. Guilherme Glória. Crime revoltante, não é, Vitória? O homem confessou para a polícia que fazia essas imagens e foram apreendidos na casa dele HD, celulares e pendrives, porque a polícia vai investigar se ele mantinha e também compartilhava mais conteúdo de pornografia infantil. Os detalhes desse crime terrível a gente traz já já. Menino de 11 anos é baleado por policiais militares daqui do DF e perde movimento dos dedos do pé. As câmeras de segurança da região flagraram o momento em que os disparos foram feitos. A nossa equipe conversou com a mãe dessa criança e já você acompanha todos os detalhes. Nós vamos mostrar também a chuva forte que alagou o túnel de acesso ao aeroporto. A água formou uma cachoeira nas laterais ali da pista. Uma ambulância com um paciente dentro ficou ilhada e precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros. Já a gente conta como terminou essa história e se deve chover mais nos próximos dias. Hoje é quinta-feira, 26 de janeiro. O nosso jornal já está no ar. Nós começamos a edição de hoje falando sobre a prisão de um quinto suspeito de envolvimento na chacina da família da cabeleireira Elisamar da Silva. Durante a tarde de ontem, o quarto suspeito, o Carloman Nogueira, que até então estava foragido, teria se apresentado na delegacia de São Sebastião e foi levado preso para a 6ª DP que investiga o caso. Mas logo depois da prisão dele, a polícia conseguiu prender esse quinto envolvido durante a madrugada. Quem tem todos os detalhes é o repórter Michael Leão. Michael, boa tarde. Algum desses dois presos já chegaram a prestar depoimento? Oi, Vitória. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Sim, eles foram ouvidos ao longo da noite e da madrugada. Inclusive, já deixaram aqui a 6ª DP agora há pouco. As imagens feitas pelo Rogério Silva registraram o momento exato em que o comboio realmente deixou aqui a Polícia Civil. A gente está acompanhando, Vitória, logo antes, mais cedo, teve o momento em que o GD1 chegou aqui na delegacia para prestar um novo depoimento. A gente repara agora um movimento das equipes de imprensa, justamente porque um outro preso está chegando aqui agora. Rogério Silva vai tirar a câmera do tripé. Vitória, ao vivo as coisas são assim mesmo. A gente vai mostrar para vocês. As viaturas estão se posicionando ali no fundo. O Dentinho vai girando aqui. Deixa eu só tirar o cabo aqui para facilitar. Vamos lá, as viaturas posicionando ali. Eu acredito que vai entrar pelo fundo, Dentinho. Vamos tentar chegar mais perto. Tá chovendo, mas vamos tentar chegar mais perto. Agora, há poucos minutos, Vitória, o GD1 chegou aqui na 6ª DP para prestar um novo depoimento. A gente está vendo aqui o esquema de segurança. A gente ainda não sabe qual seria esse outro preso, mas eles teriam saído ali do complexo da Papuda. Seriam presos que já estavam lá no sistema prisional e voltaram para prestar um novo depoimento. A gente vê as viaturas chegando aqui agora. Já tinha chegado pouco antes, a gente tem as imagens recuperadas aí do Rogério Silva do momento em que o GD1 chega à 6ª DP e agora esses suspeitos voltam para prestar um novo depoimento. A gente está vendo aí, são duas viaturas, uma da própria da 6ª DP e outra da DOI, que é a Divisão de Operações Especiais da Polícia Civil, justamente mostrando para você agora nas imagens do Rogério Silva
exclusivo agora, apenas o SBT ao vivo mostrando essa situação para vocês. A viatura chegando aqui, a possibilidade é que seja justamente o Horácio, já que o Gedeon já chegou, ou pode ser também o Fabrício, já que outros dois suspeitos que a gente estava atualizando, que foram presos ontem à tarde e também na madrugada, eles deixaram agora há pouco aqui a delegacia. Então a expectativa é que seja ou o Horácio ou o Fabrício. Vitória, a gente segue acompanhando a movimentação, entrando pelos fundos aqui da delegacia. O Gedeon entrou pela porta principal. Esse outro preso a gente acompanhando agora. Rogério Silva na chuva aqui junto com as equipes para tentar mostrar para vocês quem seria esse preso ao vivo aqui no SBT Brasília, a movimentação. As viaturas entrando aqui pelo fundo da delegacia, a mesma lateral utilizada mais cedo para que os presos de ontem e da madrugada, o Carloman e também o Carlos, conhecido como Galego, deixasse aqui a 6ª DP. A gente acompanhando lá, camburão aberto para acompanhar, tentar ver se daqui a gente consegue identificar quem seria esse preso que está deixando agora, nesse momento, a viatura ali. Detalhes na lente do Rogério Silva mostrando para você ao vivo. Aparentemente, Vitória, é o Fabrício e logo atrás o Horácio. Os dois desembarcam agora da viatura da Polícia Civil aqui na 6ª DP no Paranoá, justamente para um novo depoimento. Eles que já estavam detidos chegaram agora há pouco para a delegacia. Isso que a gente já adiantou, Vitória, aqui na SBT Brasília, é o seguinte, que o depoimento, vão ser prestados novos depoimentos para ajudar na conclusão desse inquérito, que, como a gente disse, o prazo final para a conclusão dessa primeira fase é justamente hoje. A gente vai voltando aqui para a nossa posição, até porque segue chovendo aqui no Paranoá, mas a gente mostrou em primeira mão agora ao vivo para vocês o momento em que esses dois presos chegam aqui na delegacia. Então, os 3 primeiros suspeitos, Vitória, eles foram trazidos de volta aqui para a 6ª DP para prestarem novos depoimentos. A gente já tem aí 5 pessoas presas nessa história. O Gedeon, que foi o primeiro, é mantido aí como mentor dessa história. Inicialmente, a gente vinha tratando realmente pela motivação financeira. Há agora também, Vitória, o levantamento de informações que a motivação desse crime pode estar ligado ali a terras. A gente vai trazer ainda ao longo dessa edição explicando toda essa história, mas a gente tem a informação de momento, acaba de chegar aqui na 6ª DP. Os outros 2 suspeitos foram detidos na semana passada, o Fabrício e o Horácio. O Gedeon já tinha chegado mais cedo, justamente para prestarem um novo depoimento para a conclusão desse inquérito. Então, movimentação intensa aqui, a gente mostrando tudo ao vivo, mas recapitulando a movimentação de ontem, Vitória. A gente estava trazendo a informação da prisão do Carloman. Ele estava foragido desde a semana passada, momento em que a perícia localizou lá no cativeiro e também no carro utilizado pelos criminosos as impressões digitais dele. E aí ele foi incluído naquela lista de foragidos. E ontem à tarde, Vitória, para ajudar na localização, na identificação desse suspeito, do paradeiro dele, a Polícia Civil chegou a oferecer uma recompensa de R$20 mil por informações que ligassem até o Carloman. Só que poucos minutos depois, ele se entregou lá na delegacia de São Sebastião. Teria chegado lá, Vitória, dizendo o seguinte: olha, eu não matei ninguém, tudo vai ser esclarecido. E aí ele foi detido lá. O doutor Ricardo Viana, responsável pelas investigações aqui na 6ª DP, ele foi lá para a delegacia de São Sebastião justamente para fazer o transporte desse preso aqui para a 6ª DP, para que ele pudesse ser ouvido. Chegou aqui dizendo que tudo seria esclarecido, que falaria para o delegado, falaria em juízo também, que não teria matado ninguém. E é o que a gente vai vendo aí agora no desenrolar. Qual seria a participação do Carloman nesse crime, a participação desse quinto envolvido. A gente vai trazendo os detalhes, a movimentação, vai molhado mesmo, Vitória, porque o importante é levar a informação justamente para quem está em casa, ou seja, uma manhã movimentada aqui, sem previsões de entrevistas, mas o que a gente tem agora é que um novo depoimento vai estar acontecendo lá dentro, por parte justamente do delegado Ricardo Viana, que está aqui na delegacia. A gente vê a delegacia funcionando normal, atendendo outras ocorrências aqui na frente, mas lá dentro vai acontecer agora esse novo depoimento. A gente não sabe, Vitória, se vai ser ali uma cariação entre os três para haver o choque ali de depoimento. Onde que você está mentindo? Pera, se um disse isso, o outro está dizendo outra coisa, o que seria verdade nessa situação? Então, ainda não se sabe de que forma que vai ser esse depoimento, se vai ser individual, como aconteceram os outros. O que se sabe é, os outros dois presos de ontem, que é justamente o Carloman e o Carlos Henrique, o Galego, eles já deixaram aqui a 6ª DP logo pela manhã.
A gente tem, inclusive, imagens recuperadas desse momento. Eles foram levados justamente pelo bonde que faz o transporte de presos aqui da 6ª DP lá para a carceragem que fica na DPE, até que sejam tomados ali os trâmites legais para que eles sejam transferidos, por exemplo, para o complexo da Papuda. Mas o que a gente tem aí para agora é justamente essa chegada de Gedeon. Primeiro chegou, desembarcou aqui pela frente mesmo, passou por essa porta e seguiu para lá. E agora a chegada desses outros 2 presos, como nós mostramos. Rogério Silva, vamos até andar aqui por fora de novo, Rogério, para a gente mostrar. Eles não entraram pela porta principal, como foi o caso realmente do Gedeon, que desembarcou, passou aqui entre as equipes de reportagem. No caso agora do Horácio e do Fabrício, eles entraram justamente pelo portão lateral, que fica aqui justamente do lado da delegacia, que dá acesso aos fundos da delegacia, passaram direto ali pelo fundo que vai para a carceragem, e esse depoimento deve acontecer. Ainda não sabe em qual situação, mas ainda tem a movimentação ali, ó, dos policiais do DOI, que é justamente a divisão de operações especiais da Polícia Civil. Continua ali a movimentação, uma viatura da 6ª DP e uma viatura do DOI. Já desembarcaram os 2 suspeitos desse crime, o Fabrício e o Horácio, para esse novo depoimento, Vitória. E em instantes a gente deve trazer novas informações dessa situação, mas as viaturas agora se posicionam ali, provavelmente para estacionar, aguardar esse depoimento, para que depois eles sejam levados de novo para o complexo prisional. A gente vê ali a viatura manobrando, deve deixar justamente essa parte aqui dos fundos agora, viu, Vitória? O portão foi aberto, então é exatamente o momento que essas viaturas devem deixar aqui, viu, a 6ª DP no Paranoá, Vitória. Vivaço aí da 6ª DP no Paranoá, como vimos aí, o Michael mostrou pra gente, com imagens do Rogério Silva, a chegada de Fabrício e Horácio, eles sendo levados aí para a DP para prestarem novos depoimentos. Então, Michael, qualquer outra novidade, movimentação por aí, pode acionar aqui que voltamos com você imediatamente. Obrigada, Michael. E na tarde de ontem, a nossa equipe acompanhou a prisão do 4º suspeito, o Carlomando Santos Nogueira, de 26 anos. Vamos ver então agora na reportagem. A polícia chegou à delegacia do Paranoá trazendo o Carlomando Santos Nogueira por volta das 3 da tarde. A equipe foi buscá-lo em São Sebastião, onde ele teria se entregado horas antes da polícia ter oferecido uma recompensa de R$20 mil por informações sobre o seu paradeiro. Ontem à noite, uma denúncia anônima levou policiais militares até um adolescente de 17 anos suspeito de envolvimento no crime. Ele foi ouvido e liberado. Contou aos investigadores que foi chamado para ajudar em uma mudança que levou móveis até o cativeiro em Planaltina. Ele não disse que foi procurado por um dos mentores da chacina para realizar um tipo de trabalho e em troca disso receberia R$5 mil. Fez algumas viagens até o local do cativeiro, fazendo mudanças da fazenda até o cativeiro, e durante algum período esteve presente lá no cativeiro enquanto vítimas estavam lá. A Polícia Civil confirmou a identidade do último dos 10 corpos encontrados. É da filha de Cláudia Regina Marques, Ana Beatriz, identificada por um exame de DNA. Nesta quinta-feira, a Polícia Civil do Distrito Federal deve concluir o inquérito do caso para apresentar ao Poder Judiciário ao fim do prazo legal de 10 dias após a prisão dos primeiros suspeitos, Gideon Batista e Horácio Barbosa. Mas os agentes vão continuar com as investigações e não descartam a hipótese de envolvimento de outras pessoas no caso. A quebra dos sigilos telefônicos e bancários deve ajudar a desvendar essas suspeitas. Um advogado contratado pela mãe de Elisamar vai atuar como assistente de acusação. Ele vai pedir apoio da polícia para dar segurança aos familiares da cabeleireira. Estas imagens de câmeras de segurança mostram... Este outro vídeo, divulgado pela família, mostram as 3 crianças brincando na chácara. A família está aterrorizada, inclusive com medo. Há indícios de ameaça contra a família, entendeu? Por isso que daí o delegado não descarta a hipótese do envolvimento de outras pessoas.
Agora eu queria voltar lá na delegacia, na 6ª DP, com Michael Leão, porque parece que o delegado Ricardo Viana, responsável por essas investigações, né, Michael? Ele apareceu aí rapidamente e falou com a imprensa. Conta pra gente. Isso, Vitória. Desde ontem existia a expectativa aí de um pronunciamento, uma entrevista por parte do delegado-chefe aqui da 6ª DP, Ricardo Viana, justamente sobre a prisão do Carlomán, que era aí a grande expectativa, já era procurado desde a semana passada, ninguém conseguia localizar o Carlomán, ele que foi identificado pelas impressões digitais lá no cativeiro e também no carro utilizado pelos criminosos. Então, ontem pela manhã, a gente inclusive adiantou o momento em que o delegado-chefe da Polícia Civil esteve aqui na 6ª DP para uma reunião rápida justamente com o delegado Ricardo Viana. E logo após, no início da tarde ali, por volta de 2h30 da tarde, a Polícia Civil usou as suas redes sociais justamente para informar que pagaria cerca de 20 mil reais por informações que pudessem levar até a prisão do Carlomán. Só que poucos minutos depois, Vitória, antes que desse até tempo de essas denúncias chegarem, o Carlomán se apresentou na delegacia lá de São Sebastião. Chegou dizendo justamente que não tinha matado ninguém, que tudo seria esclarecido. A equipe daqui da 6ª DP então se deslocou para São Sebastião justamente para fazer o transporte dele até a 6ª DP, onde ele foi ouvido ontem. Esse depoimento se arrastou por horas e aí, logo durante a madrugada, ocorreu a prisão do 5º suspeito, que é o que a gente está falando aí, o galego de 27 anos, o Carlos Henrique, que já tem outras passagens. A gente tem inclusive imagens desse momento, o rosto dele está borrado, porque é uma imagem cedida pela Polícia Civil e por conta da lei do abuso de autoridades, a imagem do preso não pode ser exposta. Só pode em casos como nós mostramos agora aqui ao vivo, em que a equipe acabou flagrando essa situação. Mas justamente o momento em que o galego aí de 27 anos foi preso durante aí a madrugada, já com o dia amanhecendo, tem um momento em que ele deixa ali a casa, informações que ainda não foram confirmadas ainda, Vitória, mas o galego teria tentado fugir justamente ali no momento dessa prisão, tentado subir no telhado, mas não deu certo. Os policiais civis conseguiram efetuar a prisão. Prisão essa que aconteceu ali no Itapuã, bem próximo ao condomínio de chácaras dos pais ali do Marcos Antônio. Eu conversei aqui junto com as equipes de reportagens que estavam aqui pela manhã com o delegado Ricardo Viana, bem rapidinho tentando tirar algumas informações ali, e ele explicou o seguinte: amanhã uma coletiva deve clarear todas as informações sobre esse caso, que o inquérito vai ser finalizado hoje, e explicou mais ou menos um pouco da participação desse 5º suspeito no crime, que é o que a gente vê agora. Mas tem alguma relação com o Carlomán, com o Thiago, com alguém? Tem com o grupo, amanhã eu explico, mas tem com o grupo, tá bom? Ele entra nessa situação, assim como o adolescente entrou em uma situação diferente, entrar e sair, tá bom? Então, ainda há para esclarecer a participação dele, essas informações devem ser repassadas amanhã, nessa coletiva que deve acontecer na Polícia Civil. Mas, Vitória, o que a gente já se sabe, a priori, é que a relação desse 5º suspeito preso durante a madrugada deve ser mais ou menos a mesma daquele menor apreendido pela Polícia Militar, que confessou ali ter participado. Inclusive a Polícia Militar chegou até ele justamente por estar comentando com outras pessoas que teria participado da chacina. No momento ali da apreensão dele, ele disse o seguinte para os policiais: olha, eu fui contratado, receberia cerca de 5 mil reais pelo serviço, já recebi 2 mil e o Horácio me pagaria 3 mil depois. O que não aconteceu porque o Horácio acabou sendo preso já há poucos dias depois da polícia começar a investigar esse caso, né, Vitória? E aí, outro ponto, qual seria a participação desse adolescente? Ele teria dito nesse depoimento informal ali para a Polícia Militar o seguinte: que ele foi contratado para fazer o transporte de móveis lá da casa do Marcos Antônio para o cativeiro e que em dado momento ele esteve lá no cativeiro enquanto essas vítimas estariam no local. Teria inclusive visto 2 mulheres vendadas conversando. Um outro ponto importante desse depoimento, que apesar de ser informal ali para a Polícia Militar, deve colaborar também com as investigações, é o seguinte: ele disse que viu 2 desses suspeitos cavando a cova justamente lá no cativeiro, mas ele disse que não acreditava que seria uma cova, que seria um crime tão bárbaro, que ele teria sido contratado apenas para fazer esse transporte de móveis. Receberia 5 mil reais pelo serviço. Recapitulando a história desse menor, como ficou a situação dele. Ele foi apreendido, trazido aqui para a 6ª DP, que é justamente a delegacia que investiga o caso.
Mas, Vitória, por se tratar de um menor, o caso declina para a DCA, que é a Delegacia da Criança e o Adolescente, que é justamente quem vai apurar a participação dele nesse crime, nesse caso, no caso dele, um ato infracional. Aqui na 6ª DP, ele realmente foi ouvido, mas na condição de vítima, de testemunha ali, porque agora, tanto Horácio, Gedeon, Fabrício e também esses outros 2 presos de hoje e de ontem, o Carloman e o Carlos Henrique Galego, também vão responder, Vitória, por corrupção de menor, de acordo com o relatório que foi enviado pela DCA aqui para a 6ª DP. Oi, Vitória. Não, Michael, eu queria saber, o processo já está sendo finalizado, né? Eu acho que o delegado deve estar ouvindo novamente esses suspeitos que foram detidos inicialmente ali e esses outros que chegaram, né, ontem, hoje, para finalizar esse processo, né? Isso, Vitória. Ontem a gente adiantou aqui em primeira mão no SBT Brasília que o prazo final para que a primeira etapa desse inquérito fosse concluído termina hoje. Então, até por isso, o delegado diz que precisa concentrar a atenção dele nos trabalhos. Houve aí novamente, esses presos foram trazidos novamente aqui para a 6ª DP para prestarem novos depoimentos, porque essa primeira fase ela precisa ser concluída. E um outro detalhe que é importante ressaltar, os rumos dessa investigação. Inicialmente foi tratado ali justamente com a motivação financeira, que seria interessado no dinheiro dessa família, mais um outro ponto, que inclusive o advogado dessa família me passou agora há pouco, que a motivação também pode ter relação com brigas de terra, que o Marcos Antônio teria invadido a terra de uma outra senhora, que o Gedeon teria uma relação. Qual seria realmente a situação de cada pessoa nessa história? A gente só deve descobrir amanhã, mas ganha esse novo capítulo aí, uma nova peça para esse quebra-cabeça, que seria uma outra motivação, justamente uma briga ali por terras. Mas onde entraria Elisamar e os filhos nessa história? Tiago, então tudo isso ainda deve ser esclarecido. A gente ainda não tem a informação se esses 3 presos foram trazidos de novo aqui para a 6ª DP, porque vale lembrar, eles ficaram aqui, foram levados lá para a carceragem que fica no DPE e agora foram trazidos de novo para prestarem um novo depoimento. A gente não sabe se vai acontecer ali agora uma acariação entre eles para que seja feito o cheque entre esses depoimentos. Olha, o Horácio diz isso, o Gedeon diz aquilo, e você está falando outra coisa, Fabrício, quem está mentindo nessa história? A gente já tem provas disso e diz, se vai haver ali realmente uma cariação entre eles para tentar esclarecer essa história, essas informações a gente ainda não tem. O Gedeon entrou cabisbaixo ali pela entrada principal da delegacia, tentei inclusive perguntar para ele só cabisbaixo, balançando a cabeça, negando, não fala nada, assim como teria acontecido desde o início. Gedeon não prestou depoimento aqui na delegacia, não teria esclarecido para o delegado qual seria a participação dele, usou seu direito de permanecer em silêncio, mas Horácio e Fabrício, esses teriam sim aberto o jogo ali com a polícia. Inicialmente o Horácio inclusive mentindo, né, Vitória? Porque vale lembrar que no início o Horácio apontou ali o Tiago e o Marcos Antônio justamente como os mandantes desse crime, que eles teriam contratado. Chegou a dizer inclusive o seguinte: olha, o Marcos Antônio fugiu com a Cláudia e com a Ana Beatriz por conta do dinheiro. Lembra que a gente teve essa história, toda uma reviravolta depois, a partir do momento que o corpo do Marcos Antônio, que teria fugido com a Cláudia e com a Ana Beatriz, é encontrado ali esquartejado no cativeiro, o depoimento do Horácio começa a perder credibilidade, começa a perder força. Então a polícia segue agora para esse novo depoimento, ouvir de novo até para ver aonde que eles podem entrar em contradição ali. Por exemplo, no depoimento inicial, o Horácio deu algumas informações, nesse agora muda. É justamente para finalizar essa primeira parte do inquérito, que a polícia tem ali cerca de 10 dias a partir da prisão do primeiro suspeito para concluir o inquérito e remeter ao Poder Judiciário. Mas, como a gente adiantou ontem, Vitória, isso não significa que nesse momento terminam as investigações hoje. A polícia continua investigando, continua fazendo novas diligências e quem sabe até em busca de novos suspeitos, porque a gente tinha essa informação desse quinto suspeito inicialmente, mas ela tinha sido negada pela polícia, quis guardar sigilo ali até mesmo para evitar, Vitória, que o
o Galego, que a gente adiantou foi preso essa madrugada, por exemplo, soubesse que a polícia estava atrás dele e fugisse. Então são informações que a polícia vai medindo ali. Até que ponto o trabalho da imprensa ajuda a gente? Para ajudar encontrar o Carlomã é importante divulgar a imagem. Então essa informação ela é repassada. Mais outros pontos, o delegado ainda vai mantendo o sigilo para que não atrapalhe ele as investigações. Então pode ser que, por exemplo, a gente tenha outras prisões que possam acontecer. Porque o que a gente percebe aqui na delegacia é que os agentes continuam em diligências, continuam em movimentação, em busca de novas pistas, como a gente disse, até mesmo para confrontar esses depoimentos que está acontecendo nesse momento. Ressaltando, pouco depois ali das 11 horas da manhã, o Gedeon foi o primeiro a chegar, chegou sozinho, desembarcou pela entrada principal ali da delegacia. E ao vivo a gente mostrou agora há pouco aqui no SBT Brasília, primeira edição, o momento em que o outro comboio, vindo justamente ali com uma viatura da 6ª DP e outra do DOI, que é a Divisão de Operações Especiais da Polícia Civil, chega com os outros 2 suspeitos, que é justamente o Fabrício e o Horácio, para que sejam colhidos novos depoimentos. E aqui da frente da delegacia, Vitória, a gente segue acompanhando e em busca de novas informações, viu? É um caso cheio de detalhes. Eu acredito que a polícia esteja mesmo querendo saber cada um deles especificamente, até para ganhar mais força para a prisão desses criminosos, né? Para a punição desses criminosos, porque quanto mais força esse processo, esse inquérito tiver, mais punição eles vão ganhar. E a gente espera, né, que eles continuem atrás das grades durante muitos anos. Bom, essa é a nossa expectativa e voltamos a nos falar ainda hoje. Maicon, obrigado. Vamos a outros assuntos locais? Olha essa história absurda. Um pintor é suspeito de ter instalado câmera escondida no quarto da enteada dele de 13 anos para gravar a jovem nua. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é o repórter Guilherme Glória. Guilherme, boa tarde. Parece que esse homem ainda admitiu para os policiais que comprava pacotes de arquivos com pornografia infantil. É isso mesmo? Pois é, Vitória, triste, né? Essa é a operação Black Pack 3. Black Pack, se a gente traduzir aí, uma tradução livre, seria pacote negro. Os packs, eles são muito comuns na internet, principalmente de uns anos para cá, que são os pacotes de fotos e de vídeos de pornografia. Quando essa comercialização é feita dentro da legalidade e são pessoas maiores de idade ali envolvidas, não tem problema nenhum. O problema é que existem pessoas que insistem em fazer o compartilhamento, a venda e a compra de pornografia infantil. Esse homem, como você disse, ele admitiu inclusive que fazia os vídeos da enteada, escondia o celular e tinha vídeos dela nua. A polícia daqui do Distrito Federal, também com o apoio da PF, chegou até esse suspeito através de um monitoramento e aí ele não teve muito como negar, acabou admitindo tudo para a polícia, que chegou a já recolher na residência dele celulares, HDs e pendrives. Todo esse material vai ser periciado, porque a situação desse homem pode piorar bastante caso ele tenha compartilhado esse material. A gente vai conversar com o delegado Dário Freitas, que tem os detalhes desse caso e vai contar pra gente como foi nesse momento da abordagem desse homem, né? Porque geralmente, delegado, as pessoas que cometem esse tipo de crime acham que vão ficar na impunidade, que estão fazendo tudo ali na surdina, que ninguém nunca vai saber. Esse homem ficou surpreso quando a polícia chegou lá, né? Boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Vitória. Boa tarde a todos que nos acompanham. Sim, ele ficou surpreso. A gente, até deixando claro, as polícias judiciárias, elas fazem um monitoramento de tudo que passa pela internet. Esse trabalho, inclusive, a gente ressalta aqui, teve um trabalho importante de um serviço de repressão aos crimes de ódio e pedofilia da Polícia Federal. E nessa troca de informações, encaminhando informações para a Polícia Civil do DF, passamos a investigar, verificando essa possibilidade desse sujeito estar armazenando, estar produzindo, fotografando, no caso, a gente até descobriu após a operação, que seria a enteada dele em cenas de sexo e nudez. Então, a Polícia Civil fez esse trabalho inicialmente em conjunto, foi se representado, foi se pedido ao Poder Judiciário para o cumprimento de mandado de busca e apreensão e fizemos esse cumprimento na data de ontem na casa desse sujeito que reside na região administrativa da Ceilândia. Lá, ele, inclusive a companheira dele, todos ficaram surpresos com as informações que a polícia tinha e após as apreensões dos bens, dos objetos desses dispositivos eletrônicos,
eles serão, como bem citado, encaminhados para o Instituto de Criminalística e sim há a possibilidade desse indivíduo responder por mais crimes do que ele mesmo já confessou, que seria fotografar enteada em cena de nudez, de sexo. Ele pode responder também pelo crime de compartilhamento dessa pornografia, um crime que a gente, em outras operações, a gente tem visto que teve um aumento aqui no Distrito Federal. Esse crime de compartilhamento ele tem uma pena de 3, pode chegar até 6 anos de reclusão. E o fato do que a gente já identificou ontem, dele fotografar, é um crime que tem a pena de 4 a 8 anos de reclusão. Então a pena máxima vai 8 anos, mas no caso dele ainda tem um agravante. Então a pena pode ser majorada, pode ser aumentada em até 1/3, porque ele é padrasto dessa vítima. E é o que choca, né? Uma pessoa que está dentro da própria casa produzindo esse tipo de conteúdo. Vale o alerta para as famílias de sempre estar atenta a tudo, porque mesmo dentro de casa, mesmo aquele parente de confiança, muitas vezes, é triste a gente pensar dessa forma, mas precisa ter o alerta em relação a isso para que casos como esse não aconteçam, né? Exatamente. A gente já identificou em outras operações pessoas que estavam ali associadas para o cometimento de crime, mas nessa operação, nesse cumprimento desse mandado, não foi o que se observou. A gente até dando ciência à companheira desse indivíduo, ela ficou chocada, ela chorou lá no local, ficou triste com a situação, e aí é algo que eles devem verificar depois, mas sim, esse alerta às famílias ele é muito importante. Em casos em que haja, no caso, um assédio, um estupro de uma criança ou de um adolescente, a gente tem percebido que há mudanças de comportamento. Essa criança ela passa a ficar mais introspectiva, ela passa a ter medo de determinadas pessoas. Então esses comportamentos, eles têm que ser observados. E o mais importante, dentro do seio familiar, a conversa. A gente tem observado que quando há conversa, quando todas essas informações são repassadas às suas filhas, aos seus filhos, sobre o que pode acontecer, sobre os maus, sobretudo na internet, que pode ocorrer, fica tudo bem mais fácil, bem mais esclarecido dentro dessa família. Tem gente, delegado, que não compra pacotes, não vende pacotes e não alicia ninguém presencialmente, não filma ninguém, mas tem conteúdo pornográfico infantil, às vezes no celular, às vezes numa conta de e-mail, está cometendo crime também. É importante dar esse recado, né? Sim, exatamente. No caso da pessoa ela ter essa vontade de guardar, de armazenar, de adquirir essa pornografia infantil, ela vai responder sim por um crime. É um crime que tem a pena de 1 a 4 anos de reclusão e ainda, assim como a gente teve em outras operações, a gente tem uma operação que também era contínua, chamada colecionadores, esses indivíduos que ficam colecionando esses arquivos. Alguns deles chegaram a dizer que, olha, era para meu deleite pessoal, isso eu acreditava que não seria crime. E aí a gente explicava, olha, isso é crime, porque fomenta essa indústria da pornografia infantil e do estupro de vulnerável. O que vai acontecer com esse padrasto agora? No momento ele ainda não foi preso, correto? Correto. Ele só foi intimado, foi ouvido já na delegacia e as investigações elas irão prosseguir. A gente vai realizar a oitiva formal, a gente vai ouvir essa companheira dele, a filha dele e periciar os dispositivos eletrônicos que forem apreendidos. A gente vai verificar todas as condutas, conseguir individualizar o que ele fez, inclusive a gente até aquela situação mais temerária, a gente vai verificar se houve, por algum motivo, o estupro dessa menor, o estupro de vulnerável, que seria você ter conjunção carnal ou praticar relação sexual com uma pessoa menor de 14 anos. E no caso desse indivíduo de ficar comprovado, nesse caso ele vai responder por um crime que apenas chega até a 15 anos de reclusão. Muito obrigado, delegado, pelas informações. A gente espera que essa perícia, não tenha mais nenhuma novidade, que não tenha acontecido nada de pior com essa adolescente, além dessas imagens aí. E torce, é claro, também, Vitória, para que esse tipo de crime não aconteça mais e quem comete essas atrocidades seja punido. Volto com você. É difícil identificar, Guilherme? Mas, como o delegado disse, o abusador muitas vezes está dentro de casa ou faz parte ali do núcleo familiar. Então, as famílias precisam mesmo ficar atentas, Obrigada, Guilherme, pelas informações. Agradeço ao delegado Dário também pela participação. E a gasolina, que subiu 7,46% nesta quarta-feira. O aumento ainda não chegou a todos os postos, mas o consumidor já procura alternativas para escapar da alta. O
primeiro aumento da gasolina em 2023 interrompe um ciclo de 5 quedas consecutivas. Serão 23 centavos a mais no valor do litro nas distribuidoras. Em muitos postos, o preço ainda não mudou, mas a notícia desagradou o motorista. Eu estou quase deixando o carro em casa para andar de ônibus novamente. O aumento segue a política de adequação de preços dos combustíveis com o mercado internacional, adotada pela Petrobras desde 2016. O atual governo já deu sinais de que isso pode ser revisto, mas na análise de especialistas, esta alta não tem relação com o valor do petróleo lá fora, mas sim com a valorização do dólar frente ao real. É o que explica este economista da Fundação Getúlio Vargas. A desvalorização cambial, ela chegou num ponto em que ativou, né, esse gatilho de recomposição desse preço na distribuidora, né? Inclusive, ele vai recompor completamente a última queda no preço, né, que foi justamente pela queda no preço do petróleo, né? Ele afirma ainda que o reflexo do reajuste da gasolina na inflação não será percebido agora. Tem um certo tempo, né, para transmitir esse aumento pela cadeia, mas ele geralmente fica restrito à gasolina mesmo em si, né? Quando impacta no diesel, aí sim ele tem um impacto mais destrutivo na inflação, vamos dizer assim, porque ele impacta em fretes, né, em todo o custo logístico de diversos outros produtos, né, desde agrícolas até bens industriais. Diante da alta do combustível, a saída é encontrar postos que ainda não repassaram o aumento. Tem que sair procurando. Deu sorte que ainda não subiu aqui. Deu sorte que ainda está no mesmo preço. Fazer a peregrinação dos postos. Pra quê? Achar preços melhores, né? E ontem foi assinado o decreto que desobriga a quitação do IPVA referente ao ano corrente, para que o veículo seja transferido durante um processo de venda. É preciso apenas que os débitos referentes a IPVAs de anos anteriores estejam quitados, mas o débito relativo às parcelas a vencer continuam sob responsabilidade do vendedor, porque continuam registradas no CPF ou no CNPJ do proprietário anterior. E por falar em IPVA, você já parou para pensar quanto custa para manter um carro? Uma pesquisa da Serasa revelou que os gastos com automóvel são a segunda maior despesa dos brasileiros. Combustível, IPVA, licenciamento, seguro. Estas são algumas das despesas mais comuns de quem possui um automóvel. O João Paulo é motorista particular e também atende por aplicativo. Ele conta que os gastos com gasolina são diários e ainda tem as parcelas do financiamento para somar nessa conta. O valor da parcela, no caso, é 853 a parcela, que é algo assim que pega também porque, além dos gastos do carro, tem gasto também de casa, contas, outras coisas, né? Já o Vitor tinha um carro, mas para economizar, preferiu comprar uma moto. Eu estou tendo uma economia mensalmente, em média de 800 a R$1.000 com a moto. Combustível, manutenção, tempo de ida e volta para o trabalho reduziu bastante, aumentando minha qualidade de vida. Manter um automóvel não está fácil. De acordo com a pesquisa do Serasa, a relação do brasileiro com o automóvel, em 62% dos lares da região centro-oeste, os custos com veículos são a segunda maior despesa do orçamento, perdendo apenas para a alimentação. A questão de educação financeira ainda é um ponto crítico. Por quê? Porque 33% dessa parcela consideram complexo fazer cálculos para manter o veículo e 28% admitem gastar mais do que o planejado com o veículo. 24% dos proprietários de veículos respondentes dessa região afirmam que ainda não se planejaram para pagar o IPVA deste ano, de 2023. Ou seja, mesmo sendo essa despesa recorrente, ainda há muita dúvida como fazer, como pagar, será que eu vou ter dinheiro? Como que eu vou fazer para arcar com esses custos, né? Os especialistas afirmam que uma boa forma de economizar é com a revisão periódica do veículo, que pode ajudar a reduzir os gastos com manutenção. Uma das procuras maiores são a questão do pneu, né? Mas não deixam de procurar também a questão do óleo, né? Óleo, filtro de óleo, que é uma questão que tem que ser verificada e aonde a gente sempre recomenda para o cliente estar substituindo com 10 mil quilômetros ou 6 meses. A troca de óleo, por exemplo, custa em média R$ 180, mas se não for feita no prazo, pode acabar danificando outras peças.
E aí o custo pode ser muito maior. Se vier a danificar o motor por completo, ou até mesmo quando a gente fala fundir o motor, travar o motor, pode se gastar de 4.500, 6, depender do motor, até mesmo um pouco a mais. Planejamento e educação financeira são as palavras-chave para não se complicar com os gastos do veículo. Eventualmente pode acontecer algum acidente, algum imprevisto que você tenha que desembolsar mais alguns gastos. E claro, todo ano tem tributo a ser pago sobre isso, todo ano tem IPVA. Então, muitas vezes talvez falta essa clareza dessa educação financeira do custo que esse veículo pode ter e também desse planejamento para poder honrar com esses custos automobilísticos. Ontem, a cidade de Brumadinho reservou um dia para homenagear as vítimas do rompimento da barragem, que completa 4 anos. Foram feitos protestos e vigílias para os que não podem mais cobrar justiça, mas jamais serão esquecidos. Moisés, Juliana, Ricardo, José, 4 dentre 270 mortos que representam o sofrimento de uma cidade ainda em luto. Para Tânia, o sofrimento ainda é somado à angústia de não poder sepultar a prima Natália, uma das 3 vítimas que permanecem desaparecidas. Estamos aqui, firmes e fortes, na esperança de fazer um enterro digno da Natália. Desde cedo, a cidade se mobilizou para relembrar a tragédia. Pelas ruas, centenas de pessoas seguiram em uma romaria. 12:28. Horário exato do rompimento da barragem. O toque da corneta marca a ausência de quem se foi durante um dos maiores crimes ambientais do país. Cada uma dessas cruzes representa uma das 270 vítimas do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão há exatos 4 anos. Desde então, este local se tornou um ponto de encontro para familiares e toda a cidade lamentarem a dor que permanece e clamar por justiça. Basta de não saber, de ficar discutindo e disputando em que instância isso será julgado. Se é na instância federal, que tenha celeridade e que traga resposta aos familiares. Nesta quarta-feira, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, esteve em Brumadinho para as homenagens e anunciou a criação do Conselho Nacional de Política Mineral, responsável por formular políticas públicas e novas leis para regulamentar a mineração no país. Tem o poder de implementar políticas através de decreto e propor leis ao Congresso Nacional. A permissividade na mineração não será mais uma realidade nacional. E uma chuva forte na tarde de ontem deixou o túnel de acesso ao aeroporto completamente alagado. Era tanta água acumulada que acabou formando uma cachoeira nas laterais da pista. Quem vai trazer os detalhes para a gente é a repórter Mônica Vieira. Mônica, boa tarde. Até uma ambulância com um paciente dentro ficou presa e precisou ser resgatada, né? Conta pra gente. Boa tarde, Vitória. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, uma ocorrência que chamou a atenção aí não só da população, mas principalmente do Corpo de Bombeiros, né? Uma situação nova, porque de acordo com o tenente Pedro Paulo, é a primeira vez que isso acontece ali naquele balão próximo ao aeroporto. A água por cima ali da via caiu, né? E acabou ali barrando a passagem de alguns veículos pelo local. Causou um congestionamento gigantesco e foi bem no finzinho da tarde, né? O pessoal saindo do expediente do trabalho, então foi bem difícil passar por ali. E um detalhe que chamou bastante atenção, uma ambulância de um hospital particular, ela estava com um paciente dentro e precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Para falar um pouquinho aí sobre o que aconteceu ontem, nós estamos aqui com o tenente do Corpo de Bombeiros, Pedro Paulo. Tenente, muito obrigada, viu, por vir falar com a gente sobre esse acontecido de ontem. Explica pra gente quanto tempo durou aí o salvamento, né, para tirar esse pessoal daquele local e para poder liberar esse paciente que estava indo para o hospital. Bem-vindo. Ok, obrigado. Bom, toda a operação ela durou aproximadamente 1h30. Começou às 17h25 e terminou às 19 horas. Para a retirada dessa ambulância com esse paciente foi aproximadamente uns 20 minutos. As equipes nossas, juntamente com a equipe da Polícia Militar, conseguiu empurrar essa ambulância e retirar da área alagada para que ele pudesse ser transferido para outra ambulância e pudesse ser removido ao hospital. Que nível que chegou essa água ali de baixo, naquele túnel? Atingiu a qual altura? Aproximadamente 1 metro, 1,20 m.
Dá para afogar até uma criança, né? Esse nível de água aí, mais precisamente, porque se um balde dá para afogar, imagina 1,20 m, né? Esse caso específico não é recorrente, né? Foi uma coisa assim meio que inusitada, pode-se dizer. Sim, exatamente. Não naquela região, não naquele viaduto, né? Acontece em algumas áreas aqui, dependendo do grande volume de chuvas, mas ontem naquela área especificamente foi muito concentrado o volume de chuvas, o que ocasionou esse acúmulo e as galerias de águas pluviais não teve a capacidade de fazer o escoamento adequado. Foi o único carro que ficou preso ali, foi essa ambulância, e olha que se trata de um veículo alto. Então os outros mais baixos, menores, nem arriscaram. Quando viram que realmente aquela ambulância parou, ficou presa, foi meio que um sinalizador para os demais que estavam vindo atrás. O senhor acredita que pode ter sido isso, que não tenha outro chamamento de outros carros presos ali? Exatamente. A perspicaz do motorista ao ver um veículo de porte maior que não conseguiu ultrapassar aquele volume de água, então fez com que os veículos que estavam atrás, eles não tentassem passar ali pela água, que consequentemente iam ficar também parados ali na área alagada. Tenente, uma coisa que ficou martelando na cabeça, acho que não só na minha, acho que de várias pessoas que acompanharam esse caso pela TV, nos noticiários impressos também, é a questão do paciente. Ele estava em estado grave, onde esse paciente estava indo? O Corpo de Bombeiros levou ele ao destino que precisava? Não, a condição clínica desse paciente a gente não teve acesso, a gente só prestou apoio para retirar a viatura, a ambulância daquela área de risco, e ele ser passado para uma outra viatura da UTI Vida, que é a empresa que está fazendo a remoção, para que pudesse levar ele ao hospital de destino. Mas o quadro clínico desse paciente a gente não sabe precisar. E agora, com esse quadro, né, de que aquele local ali no balão do aeroporto pode causar aí um alagamento, qual que é a orientação do Corpo de Bombeiros? Porque a temperatura, o tempo anda meio maluco, né? Uma hora tem um sol praiano, outra hora uma chuva que você tem que pegar até um poncho, né? Não aguenta de frio. Como que fica essa situação? Qual a orientação para os motoristas, para os condutores que passam com frequência ali naquela região? E também aos pedestres. Ao avistar, você perceber que a água já está na metade da sua roda, do seu pneu, você não tente avançar. Porque possivelmente o local esteja com uma profundidade maior, o seu carro vai ficar preso nessa correnteza. A gente também não aconselha a pessoa, se ela tiver condições de sair, se não tiver nenhuma correnteza e tiver com a água num baixo volume, a altura do joelho no máximo, ela possa sair. Se não conseguir sair do veículo, acionar o Corpo de Bombeiros. O risco que existe de você sair de um veículo com uma grande quantidade de água é você, se a correnteza estiver forte, você ser levado, ou você cair numa boca de lobo, numa galeria de água pluvial e ser levado pela água. Então a gente aconselha, tiver até a altura do joelho, você possa conseguir sair, você saia. Se não conseguir, acione o Corpo de Bombeiros que nós iremos fazer o salvamento. Obrigada, Tenente Pedro Paulo aí, viu, Vitória, que tirou um pouco das dúvidas e falou um pouco desse caso específico que aconteceu ali próximo ao balão do aeroporto ontem, no fim do dia, a respeito, né, das chuvas que caíram e alagou ali a região e causou um congestionamento ali violento. Mas agora está tudo certo por lá, o trânsito está fluindo normalmente. Eu volto com você no estúdio. As imagens são impressionantes, assustadoras, um chuvão mesmo que caiu por lá. E Mônica, eu quero saber qual vai ser a previsão do tempo para os próximos dias. Será que é bom a gente preparar o guarda-chuva? Eu estou vendo aí, né, pelas imagens que você estava, agora há pouco, o seu cinegrafista estava mostrando, que o tempo já está meio fechado, né? Viu? Já tem previsão de chuva para cair na tarde de hoje e já tá aquele ventinho frio. Eu já até atrapalhei aqui o meu look, taquei uma jaqueta porque o frio, o vento é muito gelado aqui, né? Aqui em Brasília, eu que sou goiana, eu sofro muito porque eu gosto do calor mesmo. Então qualquer ventinho eu já sinto um frio terrível. Mas quem vai dar melhor informação sobre a questão do tempo pra gente é o meteorologista Francisco de Assis, que já está aqui ao meu lado e vai falar um pouquinho desse verão meio conturbado, né? Que verão é esse, Francisco de Assis? Que vem um vento, apesar que o verão brasileiro é esse, né? Com chuvas, né? Sempre aparecem essas chuvas. Mas não tá demais, não? Obrigada, bem-vindo. Bom, é porque tem ficado muito também tempo fechado, né? Quase com pouca chuva também. Por isso está dando essa sensação de ter mais chuva. Mas não está existindo muita chuva em termos de volume assim. Por exemplo, a média climatológica de mês de janeiro é 206 milímetros aqui em Brasília, né?
Algumas localidades vai chovendo algo de 150, outros mais, chovendo a parte oeste do Distrito Federal, lá de Ceilândia e de Gama, chovendo acima de 200 milímetros, já chovendo mais do que a climatologia. Mas está dentro do esperado, está dentro da normalidade, entendeu? O verão aqui é caracterizado com muita chuva, né? Apesar que esse mês tem uma diferença que não teve o famoso veranico. O que é esse veranico? Esse veranico é aquela estiagem que dá de um período de uma semana, 10 dias sem chuva, mais ou menos, predomínio de sol, e não teve, né? Então estamos esperando agora se vai ter esse veranico agora para fevereiro. Está aí uma indicação de ter agora para fevereiro. Mas na próxima semana tem uma boa indicação que vai dar uma diminuída boa nessas chuvas na próxima semana, no início de fevereiro, ficando com mais dias predomínio de sol, quase sem chuva aqui no Distrito Federal. Teoricamente, a gente sabe que as chuvas começam ali por volta de outubro e duram até o final de janeiro, né? Mais ou menos assim, com a estiagem que tem. Mas ela demorou a vir, né? Ela demorou um pouquinho o ano passado, ela começou com força mesmo em novembro. O senhor acredita que vai durar um pouquinho mais esse período? Está indicando das chuvas prolongarem, normalmente não tem aquela estiagem como que teve logo em março para abril, né? Que cortou a chuva logo bem antes, né? Aí por isso que a seca foi mais prolongada, mas está indicando da gente ter uma redução agora no mês de fevereiro, chover menos. Aí março voltar a chover mais um pouco e abril chover dentro das condições normais. Então está indicando a gente ter chuva mais ou menos até abril. Isso é até bom pelo lado da agricultura e é bom também que a atmosfera fica mais úmida, evita de ter a baixa umidade do ar com mais antecipação aqui no Distrito Federal. E para hoje? Nós já estamos sentindo esse ventinho gelado aqui, né? A previsão é já que começa a chuva agora já no iniciozinho agora da tarde, 1h30, 2 horas. Qual que é a previsão para o dia de hoje? Exato. A chuva é mais ou menos entre a tarde para a noite para acontecer, né? A indicação de ter chuva de várias áreas do Distrito Federal novamente. As temperaturas não devem se elevar muito, chegar algo no máximo de 26 graus hoje e para amanhã já elevar um pouco mais essas temperaturas, chegando algo de 27 a 28 graus, né? Mas as chuvas vão continuar durante o resto da semana, como eu falei, só dando uma diminuição no início da próxima semana em diante, que dá uma boa diminuição. Obrigada, Francisco de Assis, que é meteorologista. Pois é, deu a dica aí, né, Vitória? Quem quiser fazer alguma coisa fora de casa, sem pegar chuva na rua, tem que dar preferência para o período da manhã, porque impreterivelmente, depois de 1h30, 2 horas, não está dando para prever mais nada, a não ser chuva. Então, quem não gosta de molhar, tem que ficar em casa, se tiver a opção de ficar em casa, né? E quem quiser resolver alguma coisa na rua, resolva pela manhã, que é mais garantido. Eu volto com você no estúdio. É o verão do Brasiliense, né, Mônica? O verão aqui é chuvoso pra valer. Obrigada, viu, pelas informações. 12h32, vamos agora falar ao vivo sobre o caso da chacina que deixou uma família inteira devastada. Nós vamos conversar com o doutor João Darques, que é o advogado da família da Elisamar da Silva, que é a cabeleireira que foi assassinada junto com os 3 filhos. Doutor, boa tarde, muito obrigada pela participação. Parece que já existe uma possível motivação para esse crime tão brutal, né? Tudo teria sido motivado por uma disputa de terras, é isso mesmo? Boa tarde. Sim, ontem nós estivemos na delegacia durante o interrogatório do Carloman, né? Essa pessoa foi presa à tarde. E após o interrogatório, o delegado-chefe, né? Nós tivemos a oportunidade de conversar com ele. E ele nos afirmou que o Carloman trouxe essa informação, que a verdadeira motivação do crime teria sido uma gleba de terra pertencente ao Marcos, né, o pai do Tiago. A gleba de terra ela é situada ali ao lado do condomínio Entre Lagos, no Itapuã DF. A verdadeira motivação seria isso. Nós estivemos na delegacia e fomos informados pela autoridade policial sobre essa motivação. Na mesma oportunidade, nós trouxemos elementos também para ser investigada no caso agora, uma 6ª pessoa, né? A gente não pode falar quem é, porque senão pode atrapalhar as investigações, e o delegado determinou que se leve as testemunhas posteriormente para serem ouvidas naquela DP. Sim, e doutor, eu queria saber, como que se deu essa possível invasão de terra? Marcos Antônio teria invadido terras de uma 3ª pessoa, por que agora essa motivação? Essa questão da motivação de terras, é importante esclarecer que o Gedeon, um dos acusados, foi preso e autuado em flagrante, teve sua prisão em flagrante, inclusive convertida
em prisão preventiva pelo juiz de custódia, ele morou 10 anos com o Marcos. E ontem eu estive na cidade de Santa Maria, porque, como eu já disse anteriormente, a família se divide. Uma parte mora em Planaltina de Goiás e os filhos maiores da Elisamar moram em Santa Maria. Eu estive lá conversando com essa outra parte da família, né? E aí a gente ficou sabendo que essa pessoa é uma pessoa que esse Gedeone já era uma pessoa com personalidade inclinada para a prática de crimes, uma pessoa extremamente ambiciosa, né? E tinha uns 10 anos que ele estava ali. A disputa de terra que houve, dessa gleba de terra lá, foi com o Marcos como um terceiro, não tem nada a ver com o Gedeone, né? Esses esclarecimentos certamente serão também trazidos pela autoridade policial e, como eu disse, o inquérito segue sigiloso e nós vamos estar pedindo apontamentos agora à tarde desse inquérito policial. Mas ele já confirmou para a gente que a verdadeira motivação de tudo isso seria essa gleba de terra. E as demais mortes teriam ocorrido em razão de serem herdeiros, né? Isso em tese, por hora justifica por que teriam mandado levar as crianças para o local do fato. E as crianças seriam herdeiras são filhas do Tiago e herdeiras do Marcos, né? Então eles pretendiam acabar com toda a família mesmo. A família, naquela motivação financeira, não acreditava tanto, porque diziam, né, que Elisamar, alguns outros integrantes da família não tinham dinheiro. Nessa versão, a família acredita mais, doutor? Não tinha dinheiro mesmo. Inclusive, ontem eu obtive a informação que dias antes do crime, ela teria pedido 15 ou 20 reais para um filho maior, para poder ir trabalhar. Então, uma pessoa que estava necessitando dessa importância para ir ao trabalho, essa pessoa não tinha nenhuma economia guardada, não tinha nada. E não existiu venda de casa dela, nada. Ela vendeu até um lote, mas isso faz mais de um ano, o dinheiro acabou há mais de um ano em um lote, né, de valor ínfimo, então, que pudesse resultar em tudo isso. Então, a verdadeira motivação, segundo o doutor Ricardo, delegado-chefe da 6ª DP, teria sido, sim, essas terras. Agora, o inquérito se conclui hoje, né? Deve ser remetido segundo a informação do doutor Aquiles, que está presidindo também o inquérito, ele vai ser remetido hoje. Ele vai para o Ministério Público, o Ministério Público tem 5 dias aí para estar oferecendo a denúncia. E aí nós vamos requerer habilitação como assistente da acusação, que é o momento processual adequado, né? E podemos trazer maiores informações. Sim, essa movimentação que houve, né, nas contas dos suspeitos, seria então para disfarçar essa disputa de terras? Não, deixa eu te explicar. Tem uma investigação. O delegado, ele seguiu várias linhas, né? Isso aí, inclusive, demonstra o profissionalismo dele. Tem várias linhas. Entre eles, é saber exatamente o que está acontecendo. Só que nós tivemos um problema no curso dessa fase inquisitorial. O juiz da vara criminal lá de Paranoá, os promotores lá entenderam que a competência seria, num primeiro momento, do Itapuã. Depois do Itapuã, esses autos esse processo, entenderam que é de Planaltina. Hoje o processo está em Planaltina DF. O que não atrapalha as investigações, o relatório da autoridade policial daquela circunscrição. E então precisava se fixar a competência para que as medidas cautelares fossem deferidas. E o delegado depende disso ainda. Ainda tem essa informação da questão da quebra do sigilo telefônico, da questão da quebra do sigilo bancário, né? Isso ainda não foi deferido, porque só pode ser feito através de autorização de uma ordem judicial. Mas a autoridade policial já fez esses pedidos. Mas em razão desse conflito aí de competência que está acontecendo, não houve a decisão deferindo essas medidas ainda. Sim, e como que a defesa recebeu essas novas prisões, doutor? Só uma espécie de delação que está sendo feita pelas pessoas que estão sendo presas, né? Agora teve o Galego, né? A informação ainda não estou a par, não estive oficialmente na delegacia, nós estamos lá agora à tarde. Eu vou protocolar um pedido de vista do inquérito, né? Perante a autoridade que está presidindo, doutor Aquiles, e eu vou me inteirar melhor. Mas a prisão do Galego, imagino eu, que foi em razão da prisão do Carloman, né? Ontem. Ele traz a motivação e, segundo o delegado, existem outras informações que ele esclareceu para a autoridade policial. A gente mostrou agora há pouco, ao vivo, né, o Horácio, Fabrício chegando na delegacia para prestarem novos depoimentos. O senhor comentou aí agora que vai lá hoje à tarde, então o senhor deve ter mais informações, né? Sim. Eu vou lá, vou conversar com o delegado novamente agora à tarde
entendeu? A gente pegar mais informações, até porque teve fato novo, teve a prisão aí do Galego na madrugada, segundo noticiado pela imprensa, e também quero me inteirar agora integralmente do inquérito policial. Quero me inteirar. Nós trouxemos informações ontem também, trouxemos novos elementos, existem mais pessoas que têm que ser investigadas, existem indícios, suspeitas, né, que devem ser apurados pela autoridade policial, e ele não descartou, ele achou pertinente, inclusive mandou que eu apresentasse a testemunha na próxima terça-feira agora. Inclusive o inquérito será finalizado hoje, né, doutor? Isso, mas isso não impede que ele faça diligências complementares, né? Isso não impede que ele faça diligências complementares e outras pessoas que têm envolvimento no crime sejam responsabilizadas. O inquérito hoje é concluído em relação às pessoas que estão presas. Ele já tem elementos suficientes, existe indício de autoria e prova da materialidade suficiente para o oferecimento de eventual denúncia. E como está a família? Como que estão esses familiares, né? Claro, a gente comentou ontem aqui que eles estão devastados, mas hoje, o que eles puderam passar para o senhor? Eles estão extremamente, inclusive não conseguiu ir trabalhar, um dos irmãos está sensibilizado, a situação realmente não vai ser fácil, muitos vão ter que fazer tratamento psicológico, porque realmente não está fácil, não conseguiu trabalhar e estão com medo. Eu recebi um telefonema antes de estar falando com vocês aqui, uns 5 minutos antes, de um parente pedindo para que, por favor, eu fosse querer proteção para a família, né, lá de Planaltina de Goiás, quanto de Santa Maria, né? Porque eles estão com medo, né? Não se encerrou tudo, não se sabe exatamente quantas pessoas estão envolvidas, né? Quem mais participou, pode ter sido outras pessoas mais perigosas tanto quanto essas pessoas, obviamente, e eles estão com medo. E eu vou pedir uma proteção especial, que nós não nos habilitamos ainda como assistente da acusação, para a Polícia Militar, de onde são residentes domiciliados desses demais familiares. Então eu vou a Santa Maria, devo ir também em algum momento a Planaltina de Goiás para pedir a proteção do comando da Polícia Militar, fazer um patrulhamento nas imediações da casa desses familiares, né? E, diga-se de passagem, talvez até um PB em algumas horas, que é um ponto básico. E, doutor, é verdade que a família estaria sendo ameaçada? Nós temos aqui, o que eu digo é o seguinte, a gente não pode pegar como verossímil essas ameaças em sua integralidade. De toda sorte, tem que ter cautela, tem que ter precaução. A defesa tem que correr atrás e defender os interesses da família e protegê-los, até porque já são 10 pessoas mortas. Isso é uma situação bastante complicada e complexa. Mas existem mensagens, sim, eu inclusive já enviei, a autoridade policial tem conhecimento dessas mensagens, no qual pessoas se passando pelo Tiago, usava o nome do Tiago, né? Ameaçaram os filhos da dona Elisamar, que não foram vítimas, né? Os filhos da Elisamar que são maiores de idade. Eu, inclusive, já enviei essas mensagens, né? Para a imprensa e o delegado também tem elas, está sendo investigado, a autoridade policial vai investigar. Então, diante do estado temerário da família e dessas mensagens, desses indícios de ameaça, vamos dizer assim, a defesa vai protocolar um pedido, oficializar um pedido perante as autoridades locais de onde eles moram para prestar uma proteção, uma segurança para eles. Doutor, agora a expectativa da defesa é voltar agora à tarde à delegacia para ter mais esclarecimento sobre esses novos depoimentos. Quais são os próximos passos a partir de agora? Os próximos passos, a defesa vai continuar, né, diligenciando para colaborar tanto com as investigações, quanto eu fiz diligência, né, em Santa Maria, né, hoje devido para o Planaltina de Goiás, para trazer informações para o delegado, né, bem como para auxiliar o Ministério Público, na persecução penal, né. Nós vamos atrás e, tão logo seja oferecida a denúncia, que o Ministério Público tem 5 dias para oferecer essa denúncia após receber os autos do inquérito. Aí nós vamos pedir a habilitação como assistente da acusação e após deferido esse pedido, né, nós vamos colaborar com a acusação até a condenação dos acusados. Diga-se de passagem que nós estamos dispostos, eu, a minha equipe aqui, que eu sou diretor da Advocacia da Artes e Roriz, e os demais advogados, estamos dispostos a ir até a última instância colaborando com a família. Doutor, muito obrigada mais uma vez pela participação do senhor aqui ao vivo no nosso jornal. Continuamos em contato para saber mais tarde, né, o desenrolar desses novos depoimentos. Obrigada, eu agradeço mais uma vez a participação do senhor. Nada, estamos à disposição. Então, uma boa tarde.
Nós vamos voltar a falar agora com o repórter Michael Leão, que está lá na frente da delegacia responsável por esse caso, está acompanhando todos os detalhes. Boa tarde, Michael, mais uma vez. Esse caso é tão complexo, né? São tantas pessoas envolvidas. Você consegue, por favor, conversamos agora com o advogado da família da Elisamar, relembrar para a gente tudo o que aconteceu? Vitória, é até complicado de explicar esse caso, são tantos elementos, mas vamos voltar lá na quinta-feira, quando a Elisamar desapareceu. A gente teve acesso às últimas imagens que mostram justamente o momento em que a Elisamar sai ali do salão dela na 306/307 comercial ali na Asa Norte. Ela sai acompanhada das crianças. Logo depois vem uma amiga junto, que ela dá carona para essa amiga, Vitória, até uma parada de ônibus e diz para ela que está indo encontrar o Tiago na casa dos pais dele. Depois que a Elisamar desaparece com os filhos, é que a polícia começa a entrar no caso e aí surge todo esse rolo por trás. Vamos lá, no dia seguinte, a filha da Elisamar percebe o que teria acontecido, que a mãe tinha desaparecido, que ela não chegou para atender uma cliente, e aí é registrado um boletim de ocorrência e monta aquela rede para tentar localizar, saber cadê os parentes. E aí eles entram em contato no dia seguinte com o Tiago, mandam mensagem ao longo do dia, mas não conseguem resposta, Vitória. Até que logo mais à tarde chega uma resposta, seria o Tiago falando o seguinte: olha, a Elisamar realmente, ela esteve aqui no condomínio, só que a gente discutiu e ela foi embora com os meninos, eu não sei para onde ela foi e eu não consigo falar mais com ela. Essa foi a versão dada pelo Tiago. A polícia não disse ainda, por exemplo, se foi em áudio, em ligação, se seria por mensagem de texto, ali já os criminosos se passando pelo Tiago, Vitória. E aí, depois daquele momento, o carro da Elisamar é encontrado já em Goiás, ali na estrada que liga Cristalina, completamente queimado, com 4 corpos. Inicialmente falaram que seriam 3 corpos, mas no momento da perícia ali localizaram o 4º. A gente acompanhou que ao longo da semana o Instituto Médico Legal de Goiânia confirmou que realmente se tratava da Elisamar e dos 3 filhos, o casal de gêmeos e o maiorzinho de 7 anos. Só que a história é que ela já estava ruim aí, Vitória, ela vai crescendo e crescendo de uma forma absurda. Os parentes ali do caso, irmã da Renata, ligadas mais ao Marco Antônio, outro núcleo da família, vamos dizer assim, registra também o desaparecimento deles. Até então, a informação que se tinha era o seguinte, que o Marcos Antônio, a Renata e também a Gabriela teriam viajado com o Tiago para uma vaquejada. Isso é o que consta no boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil. Só que depois que o caso começou a vir à tona, o namorado da Gabriela veio na polícia e falou o seguinte: essa situação já estava começando a ficar estranha desde antes da virada do ano. Lá no dia 28, a Gabriela desapareceu, ficou um dia inteiro sem dar notícias e à noite ela mandou uma mensagem dizendo o seguinte: olha, a gente teve que viajar, deu um problema com a venda de um trator do meu pai, a gente teve que desaparecer. Não concordando com essa história, esse namorado foi questionar a mãe dela. E aí a Renata confirmou para ele essa história, diz que realmente eles tiveram um problema com a venda e que tiveram que desaparecer por conta disso, iam se esconder. Só que o namorado ele ainda não estava concordando com essa história, porque falou, teve que ir para longe, e aí por meio do aplicativo do celular, um aplicativo do celular, Vitória, ele conseguiu ver que o celular da Gabriela, na verdade, não estava longe do Distrito Federal, estava ali em Planaltina. E aí ele manda esse print para ela confrontando, você tá aqui perto, tá em Planaltina, o que tá acontecendo? Aí mais uma vez ali a Renata e a Gabriela falam para ele dessa história do trator. Ele ainda não satisfeito, entra em contato com o Tiago, que diz, olha, não tô sabendo de nada não. E aí, no outro dia, aí é o Tiago quem faz o contato, Vitória. Fala para ele, é o seguinte, lembra que na noite do Natal a gente passou junto e você acabou ficando com os documentos da minha mãe? Eu tô precisando desses documentos. Vamos marcar de se encontrar ali próximo à rodoviária do plano piloto? E aí esse namorado explica para o Tiago que não conseguiria naquele dia, só no fim de semana. Só que aí ele é surpreendido com outras mensagens, Vitória. Seria o Tiago enviando prints dessa conversa para uma terceira pessoa. Logo o Tiago percebe o que aconteceu, ou a pessoa que se passava pelo Tiago. É importante destacar que a polícia ainda não sabe em que momento o Tiago foi morto nessa história, mas que enviou de volta prints dessa conversa e apagou logo na sequência. Depois não existe mais diálogo, mas logo depois, Vitória, é localizado também
o carro do Marcos Antônio lá na estrada em Unai, também da mesma forma como foi encontrado o carro da cabeleireira e dos 3 filhos, completamente queimado, com 2 corpos esses confirmado esta semana pelo Instituto Médico Legal de Minas Gerais, que realmente se tratava de Renata e Gabriela. E aí, Vitória, tem logo na sequência, poucos dias depois dessa história toda, o desenrolar com o início desse desenrolar, né? Justamente com a prisão dos 3 primeiros envolvidos nessa história. Justamente primeiro aparece em cena o Gedeon, logo na sequência o Horácio e também o Fabrício. A primeira versão que a gente tem ali apresentada para começar a esclarecer essa história é justamente o Horácio, que nesse momento aponta ali o Marcos Antônio e o Tiago como mandantes dessa chacina e justifica o seguinte: olha, eles queriam dinheiro, tinha venda de tal imóvel, venda disso, empréstimo daquilo, e joga toda a culpa em cima deles. E vai além, diz o seguinte: o Marcos Antônio fugiu junto com a Cláudia e a Ana Beatriz, que era a outra companheira do Marcos Antônio, também a outra filha dele, e joga nas costas deles essa responsabilidade. Só que essa história, ela perde força logo na quarta-feira da semana passada, quando a polícia descobre o cativeiro e em uma busca no cativeiro, Vitória, localiza uma cova ali. Eles percebem que tem um carro estacionado de uma forma estranha e que decidem ali, com o apoio do Corpo de Bombeiros, fazer uma varredura mais detalhada. O cão do Corpo de Bombeiros aponta que ali tinha algo errado. Esse animal ele é treinado para localizar corpos em todo tipo de situação, vivo, soterrado, já em decomposição, e indica que ali tem um corpo. Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil escavam e localizam um corpo completamente esquartejado, com os membros separados à cabeça, e logo depois o Instituto de Criminalística da Polícia Civil de Identificação consegue, por meio da impressão digital, confirmar que o corpo era de Marco Antônio. E aí aquela tese até então apresentada pelo Horácio, ela simplesmente cai por terra. Pera, se ele tinha fugido com a Cláudia e também com a Ana Beatriz, por que ele está morto ali? E aí a polícia começa a acreditar também que as outras pessoas desaparecidas nessa história, Vitória, estavam mortas. E foi dito e certo. No início dessa semana nós mostramos quando a polícia localizou em uma área abandonada ali, cerca de 4, 5 quilômetros dessa casa que serviu de cativeiro ali em Planaltina, os corpos do Tiago, da Cláudia e da Ana Beatriz. Eles estavam enterrados em uma fossa séptica. Teve toda uma preparação ali, terra, areia, cal, tudo para dificultar o trabalho da polícia na identificação, que só foi possível localizar ali com exatidão e até uma certa rapidez, com a colaboração de um dos presos que teria indicado: olha, está próximo a uma casa abandonada em uma vala lá. E aí a polícia, com o apoio do Corpo de Bombeiros, montou ali uma força-tarefa e durante a madrugada conseguiu localizar esses corpos. E aí vem os outros desenrolar dessa história, que é justamente a perícia no local que identifica a impressão digital do quarto suspeito envolvido nesse caso. Quem é ele? Carloman dos Santos Nogueira, de 26 anos. Ele fica foragido dessa história, a polícia divulga a imagem, a gente começa a fazer aí a divulgação em busca de pistas, de novas informações. Ele fica cerca de uma semana foragido, Vitória, e no momento em que a Polícia Civil oferece ali uma recompensa de 20 mil reais para quem desse informações que pudesse levá-lo à prisão, ele se entrega na delegacia de São Sebastião, é trazido para cá e ouvido. Logo depois desse depoimento, a gente tem aí um novo rumo para essa história, que é justamente o que a gente acabou de ouvir por parte do advogado que representa a família, que não seria apenas essa questão financeira, que, claro, a investigação apontava para isso por conta dos indícios encontrados no cativeiro. Michael, o que tinha lá no cativeiro que trazia força para essa tese? Os cartões dessas vítimas, documentos e um caderno, Vitória, que tinha justamente as anotações ali de senhas bancárias, de quantidade de valores que tinham na conta de cada um. E um outro detalhe também: a polícia, depois da quebra ali do sigilo bancário desses presos, identificou a movimentação de dinheiro indo para a conta deles. Inclusive, essa informação ela ainda não foi confirmada, é extraoficial, mas fontes ligadas à investigação apontam que até uma namorada do Gedeon teria recebido parte desse dinheiro na conta dela. Então isso traz forças para esse ponto. Só que agora, Vitória, depois da prisão justamente desse quinto envolvido ali ontem, desse quarto envolvido que é o Carloman,
muda um pouquinho o rumo da investigação, justamente para essa questão de disputa de terras. A gente tem aí a informação de que o Marcos Antônio teria invadido ali uma propriedade, comprado os direitos de até trabalhistas dos funcionários desse local, mas que não teria sido tudo acertado. Essas informações serão confirmadas logo mais ao fim do inquérito. Mas a gente tem aí 5 pessoas presas. Ouvimos agora há pouco do advogado Vitória a informação que existe um 6º procurado e, claro, a gente segue aqui acompanhando para trazer mais detalhes dessa história. Vitória. E Michael, até agora só a Elisamar e os 3 filhos dela foram enterrados, né? Você tem informações sobre o enterro das outras vítimas, das outras 6 vítimas? Sim, Vitória, até agora apenas a cabeleireira e os 3 filhos foram sepultados. A gente inclusive acompanhou, foi lá no cemitério de Planaltina de Goiás, um momento muito difícil, caixão fechado, que essa família teve que se despedir ali numa cerimônia rápida. As outras 6 vítimas ainda não têm uma previsão. Hoje à tarde vai acontecer, na verdade, as outras 4, porque hoje à tarde vai acontecer o velório e o sepultamento do Marcos Antônio e também do Tiago, no cemitério lá no Gama, por volta de 4 horas da tarde, mais as outras vítimas, que são justamente a Cláudia, a Ana Beatriz, a Renata e a Gabriela, até mesmo porque esses corpos ainda estão no Instituto Médico Legal de Minas Gerais, ainda não existe uma previsão para que esse sepultamento aconteça. Vitória. Obrigada, Michael, pelas informações. Policiais militares de Goiás foram flagrados dando socos, chutes e chineladas em um morador em situação de rua, né? Uma pessoa em situação de rua. O caso aconteceu em Formosa e foi filmado por uma testemunha. Quem tem os detalhes é o repórter Guilherme Glória. Guilherme, boa tarde mais uma vez. A gente sabe que nada justifica nenhum tipo de agressão, né? Mas o que teria sido causado toda essa violência? O que causou isso? Pois é, como você disse, nada justifica esse tipo de agressão, mas as testemunhas que filmaram esse momento de agressão informaram o seguinte, que antes do vídeo ser filmado, o que aconteceu? Esse morador em situação de rua aparentava estar embriagado, isso numa rua lá em Formosa, em Goiás, e quando ele viu a viatura policial passando, ele no estado de embriaguez dele, começou a fazer xingamentos e insultos aos PMs. A viatura passou um pouco, os policiais ouviram aquilo e aí voltaram, né? Deram ré no veículo, voltaram e saíram já da viatura e já foram em direção a esse homem. Foi aí que começou as agressões. O que a polícia deveria ter feito, na verdade, havendo aí alguma irregularidade, algum crime cometido por esse homem, como desacato, por exemplo, era conduzi-lo à delegacia. Mas, além dessas agressões, a polícia, de acordo com informações das testemunhas, simplesmente, depois de agredir o homem, foi embora. Voltaram para a viatura, foram embora e deixaram ele lá no chão novamente. No vídeo dá pra gente ouvir um dos PMs falando: fala o que você disse, pedindo para ele repetir os xingamentos e pedindo também respeito à polícia. Mas nesse caso aí a própria PM não agiu de forma a merecer o respeito, né? É claro que a nossa produção entrou em contato com a Polícia Militar de Goiás para saber o que é que está sendo feito em relação a esse caso. Eu vou resumir aqui alguns detalhes da nota. A Polícia de Goiás afirmou que não compactua com nenhum tipo de desvio de conduta e que o caso será apurado com o devido rigor. Também disseram que foi aberto um inquérito para apurar o caso e que os policiais envolvidos foram afastados das atividades operacionais. O vídeo está inclusive circulando aí nas redes sociais, gerando muita repercussão e, é claro, crítica à postura dos PMs, né? Como você mesmo disse, nada justifica, apesar do homem ter tido uma conduta totalmente errada de fazer xingamentos aleatórios. Mas era um morador de rua em situação de embriaguez e nem conduzido para a delegacia foi, até porque provavelmente se fosse conduzido e contasse o porquê que foi, e contasse que teria sido agredido, já daria ruim para os policiais, né? Mas o bom é que a PM está apurando, investigando e a gente espera o desfecho aí para saber o que vai acontecer com esses PMs que inicialmente já não estão mais em atividades operacionais, estão ali em atividades administrativas e internas da PM. Tem que apurar mesmo, né? Nada justifica uma ação como essa. Obrigada, Guilherme.
Vamos ao noticiário político. O delegado da Polícia Federal, Sandro Avelar, vai assumir a Secretaria de Segurança Pública aqui do DF. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pela governadora em exercício, Celina Leão. E o Supremo Tribunal Federal divulgou novas imagens das invasões que estão ajudando na identificação dos criminosos que participaram dos atos terroristas no dia 8 de janeiro. É possível ver uma linha de grades com poucos policiais militares posicionados para impedir o acesso à Praça dos Três Poderes. Em alguns minutos, chegam viaturas do choque e policiais para reforçar a barreira, inclusive um ônibus e um caminhão que normalmente é usado para controlar manifestações com jatos de água e bombas de gás lacrimogênio. Uma viatura branca se aproxima, um homem desce, dá um comando e o reforço deixa o local. Os golpistas começam a se aproximar do ônibus e do caminhão isolados. Ao perceberem que não havia resistência, eles começam a contornar os veículos. Policiais judiciários agem contra os invasores que se aproximam do prédio do Supremo com tiros de bala de borracha e bombas de gás lacrimogênio. Mas o vento afasta o gás. Os criminosos usam máscaras, luvas para pegar nas granadas e cobrem corpo e cabeça. Nesta imagem, a linha de policiais militares se posiciona atrás dos policiais judiciários. Sem equipamento de proteção, eles receberam materiais das forças do STF. Conforme os invasores avançam, os PMs seguem parados. Criminosos quebram os vidros laterais do prédio e invadem o plenário. Os policiais judiciários mudam o protocolo para impedir que os golpistas avancem para outro prédio do Supremo. Dentro do prédio principal, homens começam a quebrar cadeiras no plenário, um invasor busca a mangueira de incêndio e lança jatos de água. Essa câmera flagrou o criminoso que furtou a réplica da Constituição. Um dos invasores presos pela Polícia Judiciária é registrado usando uma das togas dos ministros que foram furtadas. As imagens foram entregues à Polícia Federal no dia seguinte aos ataques e são utilizadas na investigação e identificação dos criminosos. Nesta terça, representantes da Defensoria Pública da União e da Defensoria do Distrito Federal se reuniram com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Eles entregaram um relatório sobre as condições dos presos nos atos antidemocráticos. Problemas estruturais nos presídios e a superlotação, que já existiam, foram agravados. Muitos dos presos dizem não ter conseguido falar com as suas famílias. As defensorias vão pedir as transferências de alguns dos presos para que eles voltem aos seus estados de origem enquanto aguardam julgamento. Existem pessoas que querem e existem pessoas que não querem. Algumas, por exemplo, estão próximas de outras pessoas que elas conheceram, porque algumas têm medo de ir para lugares piores. Nesta quarta, a governadora em exercício do Distrito Federal anunciou que Sandro Avelar, delegado da Polícia Federal, será o titular de Segurança Pública. O governo federal participou da escolha do novo nome. Na próxima terça, a intervenção no Distrito Federal será encerrada. Eu chego com tranquilidade, sabendo que terei tempo de conhecer a equipe que está trabalhando, né, e dali, se for o caso, né, tomar alguma posição no sentido de mudar, fazer alguns ajustes. Procurada pela nossa produção, a PMDF não respondeu. O presidente Lula deve decidir nos próximos dias se mantém ou não a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, vinculada ao Gabinete de Segurança Institucional. Ontem, mais 11 militares foram dispensados do quadro de segurança do Palácio do Planalto, 2 deles do GSI. O coronel Jorge Paulo Fernandes da Hora deve deixar oficialmente o comando do Batalhão da Guarda Presidencial na próxima sexta-feira. O Exército disse que a saída dele já estava programada desde o ano passado para uma função no Estado-Maior do Comando Militar do Planalto. A mudança, que seria em fevereiro, foi antecipada. O coronel aparece nessas imagens impedindo a PM do Distrito Federal de prender golpistas que invadiram o Palácio do Planalto. Outros 11 militares que faziam parte da estrutura de segurança da sede do Executivo na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro foram dispensados. Foram 9 baixas na vice-presidência e 2 no Gabinete de Segurança Institucional. Entre elas, a do tenente Paulo Ricardo Peixoto Santana, que era supervisor no Departamento de Coordenação de Eventos, Viagens e Cerimonial Militar do GSI. O presidente Lula ainda deve discutir com ministros de governo o que irá acontecer com a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN.
Na gestão passada, a ABIN ficou sob a responsabilidade do Gabinete de Segurança Institucional. E a avaliação de auxiliares de Lula é que o órgão foi usado para fazer investigações clandestinas de adversários políticos. Uma ação contra o uso político da ABIN tramita no Supremo Tribunal Federal. Por isso, o ministro Rui Costa passou a defender que o órgão seja vinculado à Casa Civil. No entanto, a decisão final será do presidente da República. Agora, 1h04, um menino de 11 anos de idade perdeu o movimento dos dedos do pé depois de ser baleado por policiais militares do Distrito Federal. Quem tem todos os detalhes desse caso é a repórter Mônica Vieira. Mônica, boa tarde mais uma vez. Como que esse tiro acabou atingindo essa criança? Conta pra gente. Pois é, Vitória, eu volto agora com esse caso que aconteceu ali em Taguatinga, isso no final do ano passado, na QNE, ali em Taguatinga, no dia 28 de dezembro. De acordo com a mãe, Rita de Cássia, ela conversou com a nossa equipe hoje pela manhã e explicou como tudo ocorreu. Mas nós temos imagens do dia desta ocorrência. 2 policiais militares, eles chegaram ali porque havia uma suspeita de que um casal estaria assaltando uma casa ali naquela rua, na QNE. Quando eles fizeram a abordagem aos dois suspeitos, eles colocaram um homem com as mãos para trás na calçada e tudo estava ali sob controle até aquele momento. Só que o suspeito percebeu que os policiais não estavam tão atentos a ele ali e ele correu para dentro de um carro, uma Kombi, que estava em frente à casa que ele iria assaltar e simplesmente fugiu. Para tentar conter esse suspeito, os policiais começaram a disparar contra essa Kombi. E foi nesses disparos que um deles atingiu aí um menino de 11 anos, o Eric, que estava retornando da casa do pai dele, que mora a algumas quadras dali, da QNE. Ele disse para a mãe dele que foi buscar o celular que ele havia ganhado de presente da mãe no Natal. Então, quando ele estava retornando, ele disse que ouviu um disparo, mas não percebeu ainda que tinha sido atingido. Quando olhou, a perna já estava sangrando. Ele foi socorrido, encaminhado para o hospital de Taguatinga, isso no dia 28 de dezembro. A bala que atingiu a canela desse menino ficou alojada, ele precisou passar por uma cirurgia e, desde então, ele permanece internado no hospital de Taguatinga. Hoje, pela manhã, a nossa equipe foi até lá conversar com essa mãe, porque ela precisa de um atendimento de um especialista ali para poder liberar essa criança, porque o menino perdeu o movimento principal do dedão do pé, da perna atingida, e alguns outros dedos já sente uma certa sensibilidade, de acordo com o que a mãe nos narrou. Então, ela falou com a nossa equipe pedindo ajuda para que o poder público possa disponibilizar aí esse especialista o mais rápido possível, até porque ela teme algo pior. Vamos acompanhar. Tá todo mundo feliz, né? Planejando um ano novo, né? Já tinha passado Natal, ele estava todo feliz porque eu tinha comprado no aniversário dele um celular para ele, já justamente para ele ficar mais de boa dentro de casa, porque ele gosta de bola, ele fica correndo atrás de bola o tempo inteiro. E ele estava todo feliz que ele ia passar como ele faz todo ano, passar o ano novo com o pai, né? Depois ele ia em Minas, na casa da avó, assim, né? Só que mudou, né? Você e o pai são separados. Sim, e aí ele tinha ido na casa do pai depois do Natal e deixou o presente, que era o celular que ele queria tanto lá. Ele ia lá todo dia, né? Na casa do pai dele. Ele vai na casa do pai dele todo dia, 2, 3 vezes no dia ele vai lá. Ele gosta de ficar lá e ir lá em casa, entendeu? E ele foi buscar o celular dele que ele tinha esquecido lá. E foi na hora que ele estava voltando, né? Umas 3 e pouco da tarde. E a casa lá estava sendo assaltada e os policiais atirou na van lá e acertou ele. Como que você ficou sabendo que ele tinha sido atingido? Eu estava lá no trabalho e aí o meu filho ligou, falou, mãe, vem pra casa, porque o Eric levou um tiro. Eu falei assim, como assim levou um tiro? O Eric tem 11 anos, quem que vai levar um tiro com 11 anos? Ele vem pra casa, o Eric tá lá na rua. Eu falei assim, quem tá na rua com ele? O bombeiro e os policiais. Só que aí eu pensava assim, que alguém tinha chegado e dado um tiro no meu filho. Eu saí de lá sem chão. Eu saí de lá, não consegui nem chamar um Uber. O meu amigo lá do trabalho chamou o Uber. E quando eu cheguei lá, que eu vi aquele monte de polícia e a vizinha minha que tinha socorrido, né? Ele estava sentado no chão, muito abalado, aquele monte de sangue no chão. Eu falei, pronto, meu filho tá morto. Cheguei aqui no hospital que eu não tinha nem perna para mim entrar lá dentro. Aí quando eu vi ele na maca, ele só olhou, mãe, desculpa. Desculpa, mãe, me desculpa, desculpa. Eu falei, desculpa de quê, Eric? É porque eu fui lá, né, pegar meu celular e eu levei um tiro, Aí eu
aí começou a chorar e ele chorava o tempo inteiro, aí o ortopedista, né, atendeu ele, aí quando falou que tinha que retirar a bala, né, que estava inchando muito o pé dele, aí foi para cirurgia e aí tamo. Aí eu pensei assim, vai ser muito rápido, nós vamos voltar para casa daqui uns 5 dias e vamos retornar à nossa vida. Só que as coisas mudaram, entendeu? As coisas mudaram, o ortopedista já falou que era passar pelo neuro e as dificuldades que ele está tendo, não só emocional também, né? O medo que ele tem, que para ele está ótimo no hospital, ele não pede para ir embora, porque ele acha seguro no hospital. Então ele levou um tiro na canela que afetou os movimentos dos dedos, passou por uma cirurgia para retirada dessa bala e desde então vocês aguardam aqui no hospital por que motivo? Porque quem vai falar o certo, se ele precisa de fazer uma outra cirurgia, quer enxertar lá nos nervos e tudo, e as fisioterapias, as coisas tudo, só o neurocirurgião pode me dar essa resposta. E quando esse neurocirurgião vai atender vocês? É essa a espera? O que o hospital fala? O hospital fala que está aguardando, mandou aparecer e está aguardando a vaga para ser avaliado lá. Ô Mônica, eu queria só tirar uma dúvida com você. Esse menino estava passando do outro lado ali da rua, do outro lado da Kombi, quando foi atingido por esse disparo? Foi justamente isso, viu, Vitória? Ele estava voltando, né, retornando da casa do pai dele, que os pais dele são separados, mas ele, como a mãe relatou aí mesmo nesse depoimento, ele vive na casa do pai, porque moram pertinho. Então ele estava retornando, já estava próximo à casa dele, à casa da mãe, quando ele foi atingido. Ele já estava na calçada ali. E desde então a vida deles mudou por completo. Essa mãe, a Rita de Cássia, ela informou que desde o ocorrido, ela precisou pedir conta no emprego, ela trabalhava com serviços gerais para poder acompanhar o filho, já que tem mais de 25 dias que eles estão morando no hospital. Eu até disse que era o hospital de base, mas não é, no Hospital Regional de Taguatinga. Desde o dia do acidente, ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, encaminhado ali para o Hospital Regional de Taguatinga e permanece lá até hoje. Agora, a família espera aí a consulta do especialista, do neurocirurgião, para saber se realmente ele vai precisar passar por quantas sessões de fisioterapia, vai precisar passar por outro procedimento cirúrgico para poder tentar reverter essa situação ou se não tem mais como reverter essa questão dele ter perdido o movimento do dedão. Em relação aos 2 PMs que estavam aí nessa abordagem desse suspeito na calçada, como nós mostramos no vídeo aí, o Jefferson Alves e o Lucas Azevedo, eles passaram por audiência de custódia, eles foram liberados e respondem por esse processo aí em liberdade. Não foi ali identificado, de acordo com a audiência, algo que possa imputar algum tipo de crime neles nesse determinado momento. Então eles vão responder por isso, mas por enquanto eles continuam em liberdade para poder responder por esse fato que aconteceu. A família chegou a dizer que eles, na primeira semana, quando o Eric foi internado ali no hospital, eles chegaram aí, uma equipe foi até o local, mas disse que não o policial que disparou, os policiais que dispararam ali, né, naquela ocorrência, mas chegaram a levar uma caixa de doces para o garoto, perguntando como ele estava, e quando foi ontem, eles também entregaram uma cadeira de rodas, isso para poder ajudar na locomoção do menino, que ele está com essa perna imobilizada, foi retirada essa bala, mas ele ainda não pode colocar o pé no chão, até realmente é esse especialista que essa mãe aguarda aí, que provavelmente deve ser encaminhado. Ela disse que na semana que vem ela tem uma consulta no Hospital da Criança. A partir dessa consulta, ela precisa passar pelo especialista com o filho para saber quais são os próximos passos em relação ao que vai ser feito daqui para frente. A PM chegou a enviar uma nota para a gente, deixa eu ver se ela já chegou aqui para mim, para poder passar. A PM informa que está dando aí todo o apoio necessário que a família precisa nesse momento, que está acompanhando e não está negligente em relação ao que aconteceu. Tem ciência, né, de todo o ocorrido ali no dia 28 de dezembro e como eu mesmo acabei de relatar, em dezembro, na primeira semana, eles foram até o hospital e ontem eles entregaram aí essa cadeira de rodas e todo o apoio necessário eles vão prestar a essa família de acordo com a nota que nós recebemos da assessoria de comunicação. Vitória. Complicado, né, Mônica? Imagina só a situação dessa mãe, a criança de 11 anos, saindo da casa do pai ali, andando na rua e de repente é atingida por um tiro da polícia militar, né? Então, assim, é surreal a gente imaginar uma situação dessa. Mas que bom que a polícia militar pelo menos está prestando apoio a essa família e que o rapaz, né, o menino de 11 anos está se recuperando. Obrigada, Mônica, pelas informações.
Claro, posso complementar por favor, rapidinho? pode. Desculpa. Inclusive, a mãe torce para que ele não fique com sequelas alguma, porque o sonho desse garoto é ser jogador de futebol. Então, ela até deu esse celular para ele, porque ele vivia nas peladas na rua, jogando futebol, para ver se ele dava uma acalmada. Diferente das outras mães que tentam tirar as crianças de dentro de casa para poder ir para a rua, essa tentou tirar ele um pouquinho da rua para ficar dentro de casa. E nesse relato que ela diz aí, que ele pediu desculpa, ai mãe, desculpa, desculpa, é porque ele já tinha o hábito de ir na casa do pai diariamente sozinho, só que nesse dia a mãe disse que falou para ele, não, meu filho, espera um pouquinho, deixa a sua irmã chegar que ela vai com você, te acompanha lá para buscar o aparelho. Ele acabou teimando um pouquinho e foi, buscou e foi onde tudo aconteceu e ele ficou meio aí com esse peso de consciência também de ter desobedecido a mãe nessa tragédia que ele também não poderia imaginar que isso iria acontecer. A gente sai de casa, espera que volte, né, que a gente retorne em segurança. Ninguém imagina uma cena dessa, uma situação que esse garoto passou. Ela também falou a respeito dos traumas, que ele anda com muito medo, diz que quer retornar para a escola, mas quer que a mãe fique na escola com ele. Ele já está passando por acompanhamento psicológico para poder se livrar desse trauma e ter uma vida tranquila daqui para frente. A gente espera e torce por isso, Vitória. Não é fácil, né, Mônica? A gente sabe disso, imagina isso, mas a gente torce pela recuperação dessa criança. Obrigada, Mônica. E as lojas americanas devem mais de 41 bilhões de reais a quase 8 mil credores. A rede entregou a lista com os nomes à 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, que aceitou o pedido de recuperação judicial da empresa na semana passada. Os números impressionam. O rombo de uma das maiores redes varejistas do país é de 41 bilhões e 231 milhões de reais. A lista de credores chega a quase 8 mil. Os maiores deles são os bancos. Segundo os especialistas, é a maior recuperação judicial com bancos do Brasil. Só a 9 instituições, entre elas bancos públicos, a rede deve 27 bilhões de reais, 2/3 do total declarado. As americanas também devem aos maiores fabricantes de eletroeletrônicos do mundo 1 bilhão e 400 milhões de reais. Empresas de tecnologia de chocolates também constam entre os maiores credores. Quase 110 milhões de reais são com micro e pequenas empresas e outros 64 milhões em dívidas trabalhistas. Eles vão ter que realmente fazer um plano com as lojas que realmente têm condição de continuar de pé e gerar caixa, gerar resultado. Isso vai impactar, com certeza, num plano de desligamento de pessoas. A previsão dos especialistas é de que a batalha judicial entre os credores e as americanas seja longa e difícil. Grandes bancos estão entrando na justiça para tentar conseguir o pagamento das dívidas com o patrimônio pessoal dos principais acionistas. Já os acionistas minoritários devem ser os maiores prejudicados. O pequeno acionista não é credor, por incrível que possa parecer. Na medida em que o mercado de ações é extremamente volátil, a queda do preço de uma ação não necessariamente se transforma em crédito. Para que ela se transforme em crédito, primeiro eu preciso provar a fraude. O rombo contábil no balanço da Americanas, descoberto há 2 semanas, abalou a reputação da companhia, que tem 100 mil funcionários, 3.800 lojas, 4 portais de e-commerce e vende 80 mil itens de 4 mil empresas diferentes. A maneira mais adequada para se buscar uma solução para credores de qualquer espécie e também para os pequenos acionistas é trazer para o processo as pessoas físicas dos diretores e acionistas e obrigá-los, mediante a comprovação da má gestão contábil, a contabilizarem com patrimônio pessoal o tamanho e a reparação desse prejuízo. A Americanas informou que pediu a suspensão do pagamento aos credores nos Estados Unidos. A empresa recorreu ao capítulo 15 da Lei de Falências Americana, que reconhece todas as decisões da Justiça brasileira. E o traficante Marco Camacho, mais conhecido como Marcola, voltou a ser transferido para a Penitenciária Federal de Brasília na tarde de ontem. Ele estava preso em Rondônia desde março do ano passado. Quem tem os detalhes para a gente é o repórter Guilherme Glória. Guilherme, boa tarde mais uma vez. Qual foi o motivo dessa transferência? Pois é, Vitória. Geralmente, quando o Marcola é transferido de uma unidade para outra, o motivo ele é sempre o mesmo.
De acordo com o ministro Flávio Dino, foi descoberta mais um suposto plano de fuga de Marcola, lá da Penitenciária Federal de Porto Velho. Lembrando que o Marcola ele já esteve aqui na Penitenciária Federal em Brasília entre 2019 e 2020. Marcola não é muito querido em nenhum local onde chega, em todos os estados e no Distrito Federal. É um incômodo muito grande para o poder público quando ele está. E não foi diferente assim enquanto esteve aqui na primeira passagem dele pela Penitenciária Federal de Brasília. E o governador afastado, na época, até fez uma postagem pelo Twitter em que ele escreveu: Marcola não tem lugar em Brasília. Soubemos da compra de casas, terrenos e comércios por integrantes de facções criminosas para morar no DF e proximidades. É inadmissível aceitar a instalação do crime organizado na capital da República. Tenho que zelar pela população do DF. O governador afastado Ibanez Rocha pediu por diversas vezes ao Ministério da Justiça, na época o então ministro Sérgio Moro, para que Marcola fosse transferido. Ele foi, mas agora está de volta. Lembrando que Marcola, ele tem aí 300 anos de condenação. Essa pena toda por crimes de homicídio, tráfico de drogas, roubo, formação de quadrilha, e ele é um dos líderes fundadores do PCC, o primeiro comando da capital. E é por essa razão que é tão preocupante quando a gente trata desse criminoso. O Marcola, para ser transferido, de acordo com as informações da Secretaria de Políticas Penais do Ministério da Justiça, foi necessário cerca de 50 operadores de segurança pública das polícias penais federais, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Rodoviária Federal. Essa transferência aconteceu ontem, mas a informação obviamente nunca é divulgada com antecedência, porque quando se trata do Marcola é preciso ter todo um cuidado com essas informações para que não haja algum plano de fuga, uma tentativa de resgate desse criminoso. A gente vai aguardar os próximos capítulos dessa história aí para saber quanto tempo ele vai ficar. Lembrando que a penitenciária de Brasília, a Penitenciária Federal de Brasília, é uma das mais seguras do país, mas o que preocupa bastante é a quantidade de autoridades nacionais e até internacionais também, por conta das embaixadas aqui que residem, trabalham e estão sempre aqui na capital. Então sempre há uma preocupação grande. A gente vai acompanhar os desdobramentos aí dessa novela que é Marcola e os presídios de segurança máxima que ele sempre está sendo transferido, Vitória. É isso, Guilherme, obrigada. Volta ao noticiário, agora um destaque internacional. Os Estados Unidos vão enviar 31 tanques de guerra para a Ucrânia. O anúncio foi feito horas depois da Alemanha tomar uma decisão semelhante. Aplausos tímidos seguidos por um pedido de confiança. No parlamento em Berlim, o chanceler Olaf Scholz explicou que a decisão só foi tomada agora porque precisava ser coordenada com outros países para que o risco não fosse só da Alemanha. Mas na TV russa, controlada pelo Kremlin, um apresentador defendia o bombardeio de alvos alemães, enquanto o porta-voz do governo disse que a decisão é desastrosa e que os tanques serão destruídos pelos russos. Os britânicos já tinham decidido mandar 14 Challenger, fabricados no Reino Unido, mesmo número de Leopard que a Alemanha vai enviar. Outros países da OTAN devem fazer o mesmo depois do sinal verde de Berlim. Os tanques alemães são mais modernos do que aqueles usados pelos russos e pelos ucranianos. Têm mais agilidade, são capazes de bombardeios mais precisos e também são mais seguros para quem está lá dentro. Se vão fazer a diferença, o professor Paulo Filho, mestre em operações militares, acha que sim. Eles têm algumas características essenciais para o ataque, para se conquistar o terreno, que é o que a Ucrânia quer fazer. Essas levas de carro de combate atacando, eles proporcionam essa ação de choque que leva o inimigo de roldão, né? Afasta o inimigo. Na coalizão dos tanques de guerra, os Estados Unidos também foram convencidos a fazer a sua parte. O presidente Joe Biden anunciou a doação de 31 dos fabricados no país, os Abrams, que ele chamou de os mais capazes do planeta. A Ucrânia tem pressa, mas ainda é preciso tempo para que seus soldados recebam treinamento para operar esses tanques, que só devem estar prontos para combate em, no mínimo, 2 meses. Essa é uma decisão que representa uma escalada no conflito e é anunciada no momento em que os ucranianos confirmam a retirada de suas tropas de uma cidade no leste do país.
Soledar, na região de Donetsk, agora está sob domínio dos russos, que já tinham anunciado a vitória na semana passada, quando mercenários estenderam a própria bandeira na cidade. O Papa Francisco criticou a criminalização da homossexualidade. A relação entre pessoas do mesmo sexo hoje é proibida em mais de 60 países. Em alguns deles, pode ser punida com a pena de morte. Na rara entrevista concedida à agência de notícias Associated Press, o Papa argentino respondeu no idioma do seu país. Ser homossexual não é um delito. Ser homossexual não é um crime, é uma condição humana, disse Francisco, que reafirmou a posição da Igreja Católica, que classifica o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo como pecado. Primeiro, é preciso diferenciar pecado de crime. A falta de caridade também é um pecado, declarou o pontífice, dizendo que Deus ama a todos como são. Poucos dias depois dos atentados a tiros que deixaram quase 20 mortos aqui nos Estados Unidos, o Papa Francisco criticou, na mesma entrevista, o porte de armas por civis. Aqui na capital Washington, vários projetos de lei que propõem reduzir o acesso da população ao armamento tramitam entre o Congresso e a Casa Branca, mas a maioria acaba barrada pelos legisladores. Em outro trecho da entrevista, o pontífice disse que o Vaticano não pode lavar as mãos para a questão do meio ambiente. Francisco citou o exemplo do desmatamento no Brasil, que chamou de um problema sério e que, segundo ele, vem sendo denunciado pela Igreja. E saiu em edição extra do Diário Oficial o edital para o concurso de soldado da PMDF. São mais de 2.000 vagas com salário inicial de mais de R$5.000. As inscrições podem ser feitas entre 7 de março e 10 de abril pelo site da banca organizadora, que é AOCP. E você gosta de exposições cheias de surpresas e que estimulam a interatividade? Então vai se surpreender com os trabalhos que um artista argentino trouxe aqui para Brasília. Dá só uma olhada agora na reportagem. A exposição Atenção, do artista argentino Leandro Erlich, está encantando o público. Desde o dia 20 de janeiro, os 3.000 ingressos disponibilizados diariamente esgotam depressa. O artista trouxe obras do cotidiano de uma forma totalmente inusitada. São 10 obras de arte que levam os visitantes a provocar os sentidos. Um dos espaços é este salão de beleza, mas não se confunda. O espelho não é o que parece. Aqui, as pessoas interagem não com o próprio reflexo, e sim umas com as outras. A nuvem dentro de uma redoma de vidro também é ilusão de ótica. E esse elevador no meio da sala? Olhar dentro dele dá até arrepios. Cada elemento da exposição traz uma surpresa diferente. E você já pensou em entrar em uma piscina e sair dela completamente enxuto, sem molhar nada? Você vai ver agora o que é um mergulho fake. E agora eu estou aqui, num dos lugares em que os visitantes mais estão mergulhando. E olha que dá para usar o termo mergulhando mesmo, viu? Porque é como se a gente estivesse dentro de uma piscina. Só que aqui a gente pode respirar, andar bastante e tirar umas fotos para as redes sociais sem se preocupar em molhar o celular. Um atrativo e tanto para quem veio com a família. Desde cedo já começar a conhecer a cultura, já apreciar as obras e tudo. Sempre que nós temos oportunidade, nós sempre levamos ela para eventos culturais, artístico, música, dança, teatro, cultura, né, artesanato, exposições. Uma variedade incrível, né, filha? Você gosta? Você se interessou? Basta acessar bb.com.br/cultura para ter acesso aos ingressos disponíveis toda quinta-feira. A exposição segue até o dia 23 de abril. A visitação é feita de terça a domingo, de 9 às 20h30, mas precisa retirar o ingresso com antecedência de pelo menos uma semana. Fiquem atentos, na quinta-feira agora, ao meio-dia, pode vir no CCBB na bilheteria ou retirar o ingresso no site do CCBB. Que demais, olha só, os ingressos já estão disponíveis lá no site e é de graça, melhor ainda, né? SBT Brasília, primeira edição, termina aqui. Obrigada pela audiência. Boa tarde e até amanhã. Fica agora com SBT Esportes Brasília. Tchau!